Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Jerônimo chega e a Renata vai lá, tira seu paletó e diz que é muito bom que ele chegou, porque ela já estava muito agoniada ali para saber o que foi que aconteceu e pede para que ele conte tudo a ela, e ele diz que conseguiu falar com o padre. Ela pergunta e aí, e ele fala que acredita que agora sim tudo ficou bem esclarecido. A Renata diz a ele que acha muito bom que ele foi lá falar com ele, porque acredita que ele deve estar muito preocupado com a sobrinha dele, né? Jerônimo diz que sim, mas que acredita que agora ele deve ter ficado bem tranquilo. O Jerônimo que tinha falado sobre o Dr. Neves lá atrás, então é aí quando a Renata pergunta a ele, dizendo que ele deixou ela muito curiosa sobre o Dr. Neves e pergunta o que foi que houve. O Jerônimo fica lá e cá sem saber como responder para ela, e ela diz que ele está morto e que não sabe o porquê ele continua ali sendo um problema, né? É aí quando o Jerônimo então revela tudo para ela e diz que ele continua sendo um problema porque na verdade ele não está morto. E antes que a conversa aqui vá mais para frente, a gente vai lá agora no Lázaro e no Ezequiel, que vem conversando, e o Lázaro diz ao Ezequiel que o senhor Augusto está trancado naquele quarto há muito tempo e sem comer nada. O Lázaro diz a ele que parece que agora sim ele está sofrendo por amor, né? O Ezequiel diz a ele que é muito difícil acreditar porque na realidade o Augusto não se preocupa com ninguém. Lázaro fica pensativo e Ezequiel diz que está muito preocupado porque ele nunca esteve assim e fica achando que ele pode fazer até alguma coisa contra a própria vida dele. O Lázaro diz que imagina se ele vai fazer algo assim porque é muito barulho que ele vai fazer por nada. O Ezequiel diz que é porque ele não viu como ele está lá, porque está muito diferente e estranho, é como se ele estivesse odiando todo mundo, sei lá. O Lázaro continua dizendo a ele para que ele abra os olhos dele, porque o seu Augusto nunca teve bons olhos para ninguém. O Ezequiel diz que acredita que sim, só que nesse caso é diferente, porque ele acha que com a Renata ele teve sim bons olhos. O Lázaro pergunta se realmente ele acha isso, porque na visão dele o Augusto só ama a si mesmo. O Ezequiel diz que ele ama a Renata sim, e quando ele soube ali do Jerônimo, ele ficou louco. Lázaro fica pensativo e o Ezequiel continua dizendo que ele veio ali para perguntar a Renata se ela pode fazer alguma coisa. O Lázaro logo se revolta e pergunta o que é que ele tem na cabeça de ter vindo ali para pedir algo assim a dona Renata, e pergunta novamente o que é que ele tem na cabeça dele. Ezequiel fica calado e o Lázaro pergunta se ele tá querendo arrumar mesmo problema para o seu Jerônimo com ela. O Ezequiel diz a ele que não é bem assim, mas é porque na verdade ele está muito preocupado. Lázaro ali, mais esperto, pergunta ao Ezequiel desde quando ele se preocupa assim tanto com o patrão, sendo que o patrão nunca se preocupou assim com ele. O Ezequiel diz que sabe disso e pergunta o que é que ele está querendo ali, porque na realidade ele não tem o que fazer, porque é assim que ele é. O Lázaro depois diz a Ezequiel que vai pedir uma coisa a ele, na realidade é bem um conselho que ele quer lhe dar, que ele nunca se meta ali nos problemas dos patrões, porque isso eles nunca vão ver com bons olhos. O Ezequiel diz que talvez ele tenha razão, mas que na realidade ele não sabe mesmo o que fazer. Depois ele pergunta ao Ezequiel o que é que está acontecendo com ele, porque ele está muito desanimado. O Lázaro então diz para ele que é porque hoje, nesse dia mesmo ali, ele contou toda a verdade para Carina, que o Dr. Neves está vivo e que ela ficou muito aborrecida com raiva dele por ele não ter contado antes a verdade para ela. A Josefina, que está precisando guardar um dinheiro, então ela marca um encontro ali com a Roberta, e a Roberta logo depois pega aquela mala, abre, vê mesmo de dinheiro ali, pergunta onde ela quer que ela vá guardar aquele monte de dinheiro, e a Josefina diz que ela guarda e esconda onde ela quiser, e depois do casamento da mamãe dela, ela lhe devolve para que assim ela, a Josefina, possa sair e ir embora do país. A Roberta pergunta a ela que se alguém descobrir ela, como que ela vai conseguir justificar tanto dinheiro assim. A Josefina então arregala os olhos para ela e diz que ela não fique tão ansiosa assim e que é melhor nenhum momento ali ela falhar com ela. A Roberta então pergunta se agora ela também vai desconfiar dela. A Josefina diz a ela que não, mas quer que ela fique muito ciente ali do risco enorme que ela está correndo. Roberta fica calada e a Josefina continua dizendo que o que ela, a Josefina, vai fazer tem que ter
muita coragem e que quer muito que ela, a Roberta, reconheça isso. Roberta fica meio confusa e a Josefina continua dizendo que ela tem que ter muita coragem e força para resistir tudo isso, e a Roberta então questiona ela, pergunta o que é que ela vai fazer. A Josefina apenas diz a ela que a primeira parte do plano ela já conhece, mas que a segunda ela vai saber só amanhã. A Roberta fica muito apreensiva sem saber o que a Josefina irá fazer. De volta lá com a Renata, logo depois que o Jerônimo contou para ela toda a situação com o Dr. Neves, então foi aí quando a Renata questionou ele e perguntou se então não velaram ele, e o Jerônimo diz a ela que não velaram o Dr. Neves e sim outro preso que tentou defender ele. A Renata então começa a questionar fortemente ali o Jerônimo e diz a ele que isso é um absurdo e como que ele conseguiu permitir tudo isso. O Jerônimo tenta explicar para ela que o Dr. Neves estava correndo perigo e que alguém estava tentando eliminar ele dentro da prisão. A Renata fica confusa e pergunta ao Jerônimo quem foi que deu essa ordem, e o Jerônimo fica ali todo destrenado para dizer para ela que foi o Augusto, mas ele fica ali dizendo a ela que não vai dizer, que não precisa dela saber disso. Ela continua pedindo para que ele diga a ela e ela diz que é melhor ela não saber disso porque senão ela vai se aborrecer. Ela diz a ele que ele não faça isso, ele está falando de uma coisa e do nada ele corta isso e pede para que ele conte agora mesmo tudo para ela. Então é aí quando ele revela tudo para ela e diz que tudo bem, já que ela quer saber, eu vou contar. Quem mandou fazer tudo isso foi o Augusto Duran.